E aí, sejam bem-vindos ao nosso podcast, onde a gente vai falar, claro, de quê? De fisioterapia forense. Eu tô aqui para isso e o tema de hoje você não pode perder, porque é empreender na fisioterapia forense. E a gente vai falar justamente sobre o que é empreender, as formas de empreender na área, então você não pode perder. E hoje eu tô aqui com Bruna Miranda, minha amiga maravilhosa, que vai dar o start aqui nesse podcast para a gente fluir aqui na conversa. E aí, Bruna? E aí, Karina, obrigada mais uma vez pelo convite. Sejam bem-vindos. Hoje teremos aulas, né? Com certeza, muito ouro, muito ouro. Empreender é um tema que está muito em alta. Eu acho que a nível de percepção mesmo, de aprofundamento. E eu acredito que hoje você vai trazer algo muito mais específico, porque é o empreender na fisioterapia forense, né? E para começar, eu já quero entender aí como foi isso. Como foi a tua jornada no processo de empreender em si? Antes de a gente chegar lá na forense, como foi que você despertou para esse lugar? Como foi um pouquinho? Sim. Conta um pouquinho para a gente a tua jornada. A minha história, minha gente, começa cedo, viu? Começa cedo porque quando eu tinha uns 12 anos de idade, por aí, o meu pai, ele tinha uma empresa e a empresa era em casa. Era na sala de casa a empresa dele. Ele era representante de uma marca e vendia os produtos dessa marca. E chegou um momento que a empresa tinha uma secretária, que ela era a pessoa que atendia os clientes por telefone, mandava proposta de preço, fazia toda aquela parte ali que já tinha internet, mas assim, não era a internet que a gente tem hoje. Era aquela discadinha, né? Oi, Velox. Era. Não tem patrocínio, viu? É só pra... E na época tinha o Word, que era um programa meio que novo, tanto que tinha muitos cursos, eu não sei se tu lembra. Lembra, eu fiz. Windows, Word, Excel. E Excel, tudo exatamente. Junto. Curso técnico. Isso. E o e-mail que era da Bol, tu lembra? Não sei lembro, @bol. Claro que eu lembro. Eita, Karina, tu tá denunciando muitas coisas nesse podcast. Já Minha começou gente, chegando. Pelo amor de Deus. Quem tá vendo vai disfarça, dizer, ela tem quantos anos? Disfarça. Vamos passar. E aí, essa secretária precisou sair. E enquanto meu pai e minha mãe que trabalhavam na empresa juntos, e aí, eita, vamos atrás de outra pessoa. Enquanto vai atrás de outra pessoa, vem Chama Karina pra ficar no lugar. 13 anos, 12 anos. Por aí, 12, eu tinha 12 para 13 anos. E aí eu comecei a aprender as coisas que ela fazia. Exemplo, orçamento, proposta de preço... tirar nota fiscal, que naquela época, inclusive eu vou falar um negócio agora que vai ser pior ainda, viu? Antes do uso do computador, a gente usava máquina de datilografia. Socorro, Deus. Agora, eu juro, agora ela pegou pesado. E eu aprendi. Tu vai perguntar se eu lembro? Não. Porque aí você me quebra, né? Eu já usava a máquina de datilografia, aprendi a usar. E a gente tinha que trocar até a fitinha quando a letra estava saindo bem clarinha. Lembro disso, minha gente. É babado. Aí eu aprendi a usar a máquina de datilografia e depois a coisa passou para o computador, né? Então, eu aprendi a tirar nota fiscal e atender cliente. Então, eu atendia o cliente já pelo telefone. E eu dizia, mãe, como é que eu faço? Porque eu era a pessoa envergonhada, né? E aí... E minha mãe, não, você atende, fala o nome da empresa e diz boa tarde, ou então bom dia, tudo bem, o que deseja, não sei o quê. Aí a minha mãe foi me ensinando. E eu fui começando a atender os clientes. E aí, às vezes, o cliente ligava e dizia, eu tô querendo 50 caixas de tal coisa aqui, eu quero a proposta de preço para ver quanto fica na unidade, não sei o quê. Aí lá ia eu fazer a proposta, enviar para o cliente. Então, eu comecei... E já falava, tipo, tranquilamente por telefone, por exemplo, quando Sim. recebia essas ligações. Porque antigamente não tinha WhatsApp, era telefone, era né? aquele telefone normal mesmo, sabe? Que você não sabia quem estava ligando. Então, era atender na cega, né? E sim, eu tinha meu birozinho com todos os papéis e comecei a aprender a fazer tudo isso. Com o passar do tempo, claro que no início mas depois eu fui, como diz, desenrolando. E aí minha mãe me colocou num curso desse Windows, Word e Excel.
Eu fiz o curso, aí aprendi tudo. Então, eu já fazia planilhas no Excel, eu já fazia muita coisa assim, tabelas no Word, que antes eu não sabia fazer, já sabia fazer tudo. Coisas no PowerPoint, o que precisasse ali. Às vezes, meu pai queria uma arte de não sei de quê. Menina, eu comecei a mexer com isso. Aí, eu comecei a instalar Era um editor de vídeo, muito antigo na época, para fazer, às vezes, até uns vídeos assim de propaganda. Eu comecei... eu mesma querer desenrolar tudo isso. Tanto é que quando a secretária entrou, a nova... Tu já tava fazendo melhor. Eu já tava arrasando. E aí, eu que fui ensinar tudo pra ela, como é que fazia e Suas tudo mais. novas aquisições de conhecimento lá do Word, Windows... Exatamente. E aí, eu trabalhava na empresa dos meus pais, mas eu ganhava, viu? Meus pais me pagavam ali, era como, olha, é um trabalho, você vai ter hora pra chegar, hora pra sair, você vai receber. Aí tu achou o máximo, né? Aí eu gostei de ter o meu dinheiro. Entendeu? Por quê? Meus pais podiam me dar tudo. Mas eu gostei de ter o meu dinheiro. A questão da independência mesmo, de criar aquela autonomia de você gerir aquele valor ali que você estava recebendo, né? Exatamente. Eu comecei a achar o máximo, porque aí, na época que tinha as revistas da Capricho, aqueles negócios, eu gostava de comprar. Nossa, ela tá revelando os segredos aqui, minha gente. Ela tá revelando tudo. Aí eu fui crescendo e Backstreet Boys e Hanson, e comecei a ser fã de Spice Girls, e eu queria comprar as revistas e não tinha que estar assim, mãe, me dá dinheiro porque eu quero comprar, não sei o que, né? Eu já tinha meu dinheiro. E aí, isso aí foi um negócio e como que não fruto do seu mais. Trabalho, né? Isso eu achei incrível. Eu achei incrível. Eu consegui produzir o meu dinheiro. Eu comecei a achar muito legal aquilo. E aí, aí não parou mais, né? Aí já era. Porque aí, quando eu saí, mas eu ainda dava um suporte para a secretária em tudo que ela precisava, eu tinha mais ou menos o quê? Uns 15 anos. Agora, para você ter uma ideia. Tudo era fruto do meu estudo. Porque eu estudei lá Windows, Word e Excel e comecei a fazer coisas incríveis no computador, que a secretária antiga não fazia. Com 9 anos de idade, eu entrei no inglês. Com 15, eu estava fluente. Fui dar aula de inglês. Já no ritmo de criar, de fazer o teu próprio dinheiro. Exatamente. Você já tinha essa veia de criar oportunidades, né? Sim, que justamente empreender. É você resolver um problema de alguém por meio de ideias inovadoras, ser criativo. Como a gente estava falando antes aqui, empreender um comportamento. Gente, empreender não é você ter um CNPJ. Não é você ter uma empresa. Você pode empreender como um empregado de uma empresa. Você pode empreender como servidor público. É você ser solucionador de problemas. Então, qual foi o problema que eu vi? Eu comecei a ouvir muitos pais, amigos dos meus pais, reclamar que os filhos estavam tirando nota baixa em inglês na escola. E já captou aquela mensagem. Uma oportunidade. Eu sou fluente, eu sei muito. E eu amava inglês. Eu assistia filme em inglês, série, sem legenda. Músicas. Eu lia livros totalmente em inglês que eu pegava na biblioteca da escola de inglês que eu estudava. Então eu falei, música muito. Aí eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Vou usar meu conhecimento para resolver um problema que as pessoas estão... Fantástico, né? Naquela época não tinha Instagram, né, meu povo? Não tinha aqui YouTube, né? Aí o que foi que eu fiz? Peguei, fui no computador, fiz uma faixinha com teu conhecimento anterior que eu tinha de Word e Excel. Conhecimento transforma e, tipo, é algo que é um músculo que você exerce e você não perde, né? Exatamente. Uma vez que entrou, ninguém tira. Você pode até adormecer, mas esquecer não tem como de jeito nenhum. Aí eu fiz a faixinha. Aulas de inglês, aulas de reforço de inglês para crianças. Aí botei meu nome e o telefone da minha casa, não tinha celular. Telefone da minha casa. E saí pregando. Eu chegava na farmácia, aí eu ia falar com o gerente. Olá, tudo bem? Meu nome é Karina. Eu com 15 anos. O tal do boca a boca. Eu posso colar aqui na farmácia de vocês? É porque eu dou aula de reforço. Não sei o quê. Aí o gerente, pode colar. Aí eu colava lá. Ia na padaria. Aí colava, também falava com o pessoal da padaria. Enfim, eu fui em mercadinho. Era tua vitrine. Tudo que tinha perto ali da minha casa, sai colando. Menina, aí eu disse, agora.
Aí fiquei naquela mentalidade, eu vou receber a ligação. Menina, todo telefone que tocava, Bruna, corria pra atender. eu corria louca pra saber se era. Até que, alguns dias depois, eu recebi a ligação. Chegou a primeira ligação. É Karina, sobre a aula de reforço, aí eu... Gritando. Sim, sou eu. Aí, olha, que a minha filha tá sei lá, naquela época era 5ª série, 6ª série, né? Tá tirando muita nota baixa, não sei o quê. Como é que você faz? Quanto é a sua hora? Não me lembro mais. Mas eu disse, minha hora é X. Aí a mãe da criança disse, pronto, eu quero contratar tantas horas por mês. Já fechava um mês. Pacote. Aí eu ia. Por exemplo, se fosse toda terça, ou às vezes tinha alguns que eram 2 vezes por semana, terça e quinta, aí eu ia no horário combinado, que era o horário por fora que eu também estudava, né? Eu também estudava, então era a hora por fora do meu estudo. Aí eu ia, dava aula, aí eu criei minha metodologia. Ela não é pouca coisa, viu, minha gente? Ela criou a própria metodologia. Porque eu apliquei o que era fácil para mim. Então, como eu achava fácil aprender, eu comecei a explicar. Ou seja, algo inovador também dentro do que você Isso. já... Talvez, assim, na sua época tinha professores, inclusive, com carreira, profissionais, dando cursos em empresas e tudo mais. Mas você nem precisou inventar a roda, né? Você inovou dentro do que você tinha, do que você já via, e de quebra ainda criou sua própria metodologia. Foi. E aí eu criei uma forma deles aprenderem. E surgiu a primeira, era uma menininha, eu me lembro. Aí depois surgiu os pais de um menininho, para que eu fosse ensinar para ele também. Até que meses depois eu estava com vários alunos. E aí toda semana eu tinha minha agenda, hoje é dia da aula fulano, amanhã é cicrano. E foi. Menina, todo mês eu ganhava um bom dinheiro com essas aulas que eu dava para vários. E o melhor... Porque melhor, assim, eu sempre digo, melhor que o dinheiro é o resultado, o fruto do seu trabalho. Com toda certeza. E aí os pais começaram a me dizer, Karina, fez a primeira prova e tirou 10. Começou a ter resultados. Começou. Aí foi que eu disse, pronto, agora vai. Porque é muito ruim, né? Quando você... Isso. Não vê, é o fruto do trabalho, cara. Eu tinha que ver aquilo ali. Aí eu a junção das duas coisas, né? Porque fica meio que... Se você recebe só o dinheiro, fica uma coisa tão... Não é que... Não seria essa palavra, talvez, em vão, mas você não tem aquela motivação de continuar, aquela motivação de você ver aquela transformação acontecendo. Exatamente. Né? Então, fica algo para além do só trabalhar, entregar e receber, né? E aí eu lembro que foi a primeira menina que eu fui dar aula, ela era ótima. Aí eu cheguei lá, ela... Mulher me chamava de professora já, eu com 15, 16 anos. Professora, eu tirei 10. Aí eu, ai, que massa, vamos tirar o segundo 10 então, vamos continuar estudando. Então, foi muito legal. Até que eu passei um tempo dando aulas de reforço particular, mas eu disse assim, não, eu não quero ficar o tempo todo só dando aula particular. Eu queria ser professora de uma escola de inglês. Evoluiu. Aí foi. Aí eu disse, agora eu vou atrás. Né? Porque não adianta eu ficar aqui só, eu quero, e não me movimentar. Aí fui atrás, comecei a ir em várias escolas de inglês, entregando meu currículo e dizendo, olha, eu não entregava só o currículo e ia embora. Eu chegava, eu não queria entregar para quem ficava na recepção. Olha, vim só deixar o meu currículo, se precisar, tá? Tchau. Porque eu sempre acreditei que quem faz a diferença não é quem faz isso. Eu chegava e dizia assim, a gerente está. Eu sempre ia atrás de alguém. E é interessante que até hoje você fez isso, por exemplo, quando você começou a empreender, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, na forense, né? Uhum. Já tinha essa percepção. Já do juiz para falar com ele. Isso. Exatamente. E aí eu sempre... E as pessoas, às vezes, dificultavam, sabe? Não claro, dá. A maioria das pessoas não tem essa percepção. Uhum. Aí eu dizia... Mas ela tá aqui quando? Eu não sei quando ela... Assim. Dificultava. Mas eu tenho um problema. Quanto mais você dificultar, mais eu vou querer. Olha aí, gente. Em vez disso me assustar e eu correr e ficar... eu tô desanimada, você se sentia desafiada, né? Era. Porque se você falar... Karina, eu duvido. Aí
Já era. Sabe? Já era. Se você ficar botando, eu ver que você tá querendo botar dificuldade, eu quero conseguir pra lhe mostrar. Tá vendo que eu consigo? Tá vendo que não adianta você botar dificuldade? Eu sou assim, sabe? Eu não sei se isso é um opositor. Olha! Eu não Olha sei. aí! Revelações. Quanto mais a pessoa ficava fazendo isso, aí eu dizia, tem nada não, amanhã eu volto de novo. Ela não ia se livrar de mim. Até que, quando ela via, putz, eu não vou me livrar dessa doida, Então eu vou dizer logo. vou dizer logo, tá bom, ela tá aqui, peraí que eu vou. E aí tu conseguia. Sim, e aí eu conseguia, e aí eu me apresentava, dizia, olha, meu nome é Karina, eu dou aula de inglês já tenho uma experiência com aulas particulares. Arrasou. E aí eu dizia que queria muito, que era um sonho meu ser professora de inglês, aquela coisa toda. Até que estava em casa. Agora isso, gente, as pessoas sempre perguntam assim, e quanto tempo depois? Bruno, é uma ciência exata? É uma ciência exata de quando você começa a correr atrás de algo. É com 2 semanas que vai aparecer. Ninguém Jamais. sabe. Não tem como. Porque às vezes as pessoas me perguntam, se eu começar a ir no tribunal, com quanto tempo chega a minha perícia? Não tem como saber. A gente sabe que a colheita é certa. Inclusive, eu estava agorinha mesmo falando, antes de a gente começar com uma aluna minha, que começou lá no próprio negócio dela. E aí ela falou, eu perguntei como é que tá aí a agenda, tá chegando os clientes para você? Ela fez, já estou com X quantidade de pacientes. E aí ela assim, tá chegando, Bruna. Eu disse, porque a colheita é certa. A gente não tem o tempo. Quando eu vou falar para as minhas alunas sobre essa questão do desenvolvimento de um trabalho e qual resultado ele vai gerar, quando ele vai chegar, não depende só de quem está mentorando, de quem está do outro lado. Depende de vários fatores externos. Agora, você ficar parada no mesmo lugar que você está, você não vai conseguir. Não tem como. Tem um trechinho aí que fala que corpos parados, não vou lembrar agora não, mas tipo assim, você tem que se movimentar. Sim. Se você não se movimenta, não tem como você colher frutos. As coisas não acontecem, não. Aí foi quando eu recebi uma ligação, dizendo, aqui é da escola tal, não era escola de ensino fundamental, não, era uma escola de inglês. Eu estava indo nessas escolas específicas de inglês. Aí a escola me ligou e disse, olha, a gente queria chamar você para uma entrevista, não. E eu fui, não conhecia ninguém. Lá vai eu. Tu já tinha idade para ser contratada? Eu tinha 18, eu acho. Ou era 18 ou era 19. Já estava na época. Eu estava até entrando na físio já, na graduação. Aí eu fui. Passei pela entrevista, comecei a ensinar na escola. Eu ensinava criança também. Eles tinham 9, 10 anos. Eu adorava, eram aulas bem animadas, do jeito que eu gosto, bem animada. Eu botava música, era muito legal. Aí eu passei um tempo, mas aí eu tive que sair porque eu já comecei a graduação. A coisa começou a apertar na graduação já. Primeiro, segundo período, anatomia. É logo a primeira disciplina. O negócio era pesado, eu vi que eu tinha que participar da aula, mas eu também tinha que ir em horários fora das aulas para ficar no laboratório, estudando, revisando com os monitores. Aí comecei a comprar livro de anatomia. Aí eu vi que eu não ia conseguir. E eu tinha que me dedicar ao estudo naquele momento, sendo que, Bruna, o que é que eu disse a você? Eu estava acostumada a ganhar meu dinheiro. Aí sofreu impacto. Aí eu saí da escola de inglês e disse, eu não vou ficar sem fazer nada. Sabe o que é que eu vou fazer? Eu pensei, eu vou empreender dentro da universidade. Gente, eu tô chocada. Ela não para. A Karina Furacão mesmo, minha gente. Aí se você disser assim, não, Karina, mas tu precisava. Não. A minha mãe pagava minha universidade. Eu tinha dinheiro pra lanchar, almoçar, o que eu quisesse. Eu tinha o que eu quisesse, entenda. Eu não fiz por necessidade. Eu fiz porque era a minha personalidade. Eu queria ter o meu, independente da minha mãe poder me dar. Sim. Eu não precisava, se eu não quisesse fazer, eu não fazia, não precisava. Eu tinha tudo. Tinha roupa boa, tudo. Sendo que eu quis. E aí, eu disse... Na época, veja que sempre... a questão do empreender surge de uma necessidade de alguém. Você resolveu o problema do outro. Surgiram 2 coisas dentro da universidade que eu fiz. Uma, eu me lembro da menina, não vou dizer o nome dela, mas a menina falou assim, meu Deus, próxima semana é meu aniversário de namoro e a gente tá para noivar.
E eu queria dar ao meu noivo alguma coisa diferente. E eu... Já pensando, Aí já ela... maquinando. Porque eu queria fugir do tradicional e tal. Ela quer fugir do tradicional. Quer dar algo diferente. Então, ela podia dar... eu podia dar algo personalizado. E eu comprava muita revista, te falei? Sim. Aí, uma das revistas... Eu não me lembro se foi Capricho... Não lembro qual foi a revista que eu comprei. Não foi Capricho, não. Foi alguma outra. Que tinha assim... Faça cartões artesanais e surpreenda quem você ama. Pronto, ela achou. Naquele mesmo dia à noite, eu olhei a revista e falei... Peraí, como é que faz cartão artesanal? Aí eu abri e olhei. Era tudo com papel, mas era papel colorido. Scrapbook. Aí tinha uns tipos de papel diferente. Fui na papelaria, comprei os papéis, treinei pra fazer, que dava um trabalhinho, era Eu manual. lembro disso. Enrolando os papeizinhos assim, tal. Aí eu fiz com o nome dela, fiz o nome dela, um coração, o nome dele, ela sem saber, viu? Aí eu cheguei na universidade, eu fiz. Tu não tava comentando ontem? Ela foi, eu disse, o que tu acha de dar isso aqui? Ela, Achou Karina, máximo. que lindo, eu amei. Juntou uma galera, ai, que lindo, que não sei o que. É tu que vende? Aí eu disse, a partir de agora é. Tantos reais, em tantos dias fica pronto. Eu peguei encomenda com força da galera da universidade. Meu Deus, eu tô chocada. Karina vendedora. Comecei a fazer cartão artesanal. Eu fiz muito, até sair a moda, eu vendi um monte, vice. Vendi pra caramba. Aí, quando acabou a onda do cartão artesanal... Aí tu já foi procurar outra coisa, porque ela não queria ficar sem o dinheirinho dela, né, minha gente? Não, aí eu passei muito tempo. Aí, depois, eu cheguei lá na minha fase, já no final, assim, eu cheguei na minha fase de TCC. Aí, eu facilmente... Tu lembra que tem o resumo e tem o abstract, que é o resumo em inglês. Sim. Fiz o meu tranquilamente. Tinha Todo Google mundo. Tradutor? Não tinha Google Tradutor. Aí o povo, eita, eu tenho que fazer o meu resumo em inglês e tá um inferno, eu não consigo fazer isso. Eu disse, eu faço. Outro problema pra Karina resolver. Na época, eu me lembro, eu disse, R$10 eu cobro. Meu Deus. R$10 pra fazer o resumo. Eu fechava turmas. Eu fechei turma de enfermagem. Eu fechei turmas de fisioterapia que estavam... Arquitetura. Você não tem noção, Que não. fantástico, Eu Karina. passava o fim de semana fazendo Focada o abstract do povo. Porque, por exemplo, numa turma, eu cobrava R$10. Numa turma de 30 pessoas, eu já ganhava R$300 numa turma só. Todo mundo fechava E o boca comigo. a boca dentro da universidade, Era, você e já com quem era tu referência. fez? Com Karina, tal período de fisioterapia. Menina, eu sei. Era bater valer. Meu próximo trabalho era abstract. Era abstract. Tu acredita nisso, Bruna? Eu acredito porque hoje eu conheço você mais próximo e vejo esse seu perfil empreendedor, né? E assim, uma das coisas que me chama atenção e que é uma pergunta também muito recorrente da maioria das pessoas, se empreender realmente é aquela coisa que nasce na veia ou ele pode ser aprendido, né? E eu acho que a gente pode falar sobre isso um pouquinho, mas o que eu vejo em você é que você não teve um manual de como empreender. Você foi identificando, né, as oportunidades, inovando dentro de onde você... É o tal do florir onde me cabe, né? Você conseguia florescer ali dentro dos espaços que você perpassou, fazendo algo que pudesse ali tanto... suprir a dor de alguém, né, que era uma necessidade, um problema, como Sim. também ser contemplada por isso. E assim, hoje, como eu conheço você mais de perto, eu consigo perceber todas essas características que você desenvolveu lá atrás, ainda presentes em você hoje, né? Então, eu acredito muito nisso tudo, porque já eu fiquei aqui visualizando, você contou na história e eu pensando, caramba, além de nossa história ser muito parecida, porque eu também empreendi de outras formas antes de começar a empreender, mas também esse perfil que você já vinha desenvolvendo de uma forma muito intuitiva, né? Porque as pessoas falam assim, eu quero começar a empreender, mas eu preciso de um manual, eu preciso de um guia, eu preciso de um passo a passo. E muitas vezes a criatividade e o poder de inovação, ele é como se fosse um músculo. Quanto mais você usa, mais ele cresce. Quanto mais você estimula, mais ele cresce. Mas né? eu Então, acho que o seu processo foi muito disso, assim, de você se expor
fazer esse movimento, criando oportunidades e hoje está onde você está hoje. Você consegue, né? Eu acho que quem está assistindo consegue fazer essa linha do tempo. Com certeza. Quem conhece a Karina hoje, da fisioterapia forense, consegue visualizar nesse seu começo aí várias características que são presentes em você até hoje. Até hoje. Refinadas, né? E sabe o que eu acho que foi? Eu acho que foi vendo os meus pais. Porque meu pai, quando meus pais se casaram, os dois eram empregados de uma empresa privada. CLT. E assim, por exemplo, o meu pai, eu também digo que ele é um empreendedor, assim como minha mãe, mas eu posso dar o exemplo dele. Ele começou com cargos baixos, muito baixos, em empresas, e foi crescendo por seus méritos. Como ele era muito bom, você colocando ele para fazer a coisa mais simples, passar o pano no chão, ele fazia de uma forma espetacular. Então, ele se destacava logo aí. Pela excelência. Ele faz isso aqui tão bem, deixa eu trazer ele para fazer outra coisa. Outra coisa. Uhum. E outra coisa, e outra coisa, e outra coisa, de chegar a ser um diretor. Comportamento empreendedor, né? Exato. Então, até que ele chegou tão alto na empresa que ele estava, que ele saiu e abriu o próprio negócio. Ganhou todo a base que ele precisava para poder empreender no próprio negócio. Minha mãe começou a empreender junto com ele, a ter o próprio negócio junto com ele. E os dois também começaram de baixo. Eu falei o quê? Que era na sala da minha casa a empresa. Né? Isso. Uhum. Hoje, foi crescendo, crescendo. A gente se mudou de casa, depois a empresa passou para um lugar próprio. A coisa foi numa escada. Isso. Numa escadinha. Crescendo realmente o passo a passo. Não aconteceu nada, bum. Era o passo a passo. Até que chegou num ponto, né, que aí hoje são assim empreendedores que são suas maiores referências. Sim, mas eu vi isso também, sabe? Eu acho que isso aí entra em outro ponto, né? O poder da ambiência. Às vezes você não tem essa oportunidade dentro de casa, né? Mas aí a gente, principalmente hoje, a gente tem a oportunidade de sentar em lugares, mesas e adquirir conhecimento próximo de pessoas que podem encurtar esse teu caminho. Por exemplo, você teve uma história, né? Uma história vendo os teus pais, convivendo com isso diariamente, criando, né, esses comportamentos para levar você para lugares que você, de fato, desejou estar, fazer seu dinheiro e tudo mais. Mas quem não tem hoje, quem não teve, tem a oportunidade hoje de estar em lugares que podem promover esse conhecimento e essa direção, né? Hoje em dia, Bruna, a gente tem muita oportunidade, né? Para estar num ambiente que a gente quer. Eu acho que só não vai quem não quer, porque hoje em dia você tem muita oportunidade, muito evento, muita coisa. Muita gente ainda disposta inclusive a ensinar. Gratuitos, né? Exatamente, gratuito. Que tem o seu limite, né? Porque também aquela pessoa que fica só no gratuito já diz muito sobre aonde ela quer permanecer, né? Tem que partir para águas profundas. Exatamente. Exatamente. Karina, e com relação ao empreendedorismo, o empreender, né? Você passou por vários estágios aí, né? Desde pequena, né? Para criança. Mas você começou a empreender na fisioterapia. Que eu sei que você começou a empreender na fisioterapia. E depois, logo em seguida, na fisioterapia forense. Né? Como foi, assim, esse teu início? Você se formou e tal. Como foi a primeira oportunidade enquanto fisioterapeuta? E depois, como foi que surgiu esse caminho para o fisioterapia forense? Porque a gente entende que empreender na forense também é um lugar de empreender na profissão, né? Também é também resolver problemas e servir o outro, né? Então, quando eu me formei, foi algo assim, eu me formei em dezembro, foi dezembro de 2007. Quando foi em fevereiro de 2008, eu estava em São Paulo. Aí foi um ano muito complicado, porque eu estava sozinha em São Paulo. Eu não tinha familiar lá nem nada. Eu fui para fazer uma pós em ortopedia e trauma. E essa pós, ela tomava meu dia praticamente. Porque tinha aula prática de manhã, tinha aula não sei o que à tarde, começo da noite tinha aula teórica.
Então, esse meu ano, eu lembro bem que 2008 foi um ano para mim complicado, porque eu tive muito pico de estresse, muita crise de ansiedade, porque eu tava sozinha lá. Fora do teu contexto familiar, né? Eu vinha para João Pessoa mais a título assim de passar alguns dias, de visitar. Eu tive gastrite nervosa lá. Assim, foi um ano que eu aprendi muito. Aprendi muito. Nossa, eu adquiri tanta maturidade em pouco tempo, sabe? Morando sozinha lá e estudei muito, muito, porque para compensar estar distante das pessoas, porque eu já era noiva de Tiago, já tinha meus pais aqui, tudo, e aí, para compensar, eu mergulhava nos estudos. Então, eu estudava a semana inteira e no fim de semana eu entrava em curso. Eu nunca fiz tanto curso na minha vida. Todo fim de semana eu estava num curso. Imagino. Era, todo fim de semana eu procurava o que tinha pra estar com a cabeça ocupada o tempo inteiro. Voltei. Quando eu voltei, a primeira coisa que surge pra mim, trabalhar em UTI. Nada a ver do que eu queria, nada a ver. Mas fui hospitalar, porque tinha uma parte ali que um pouquinho do trabalho era também com as crianças, eram com crianças, pediatria, no ambulatório. Então, eu fazia um pouquinho ali do que eu gostava também, além de ficar na UTI. Mas eu passei pouco tempo, Bruna, porque não era um trabalho que o meu olho brilhava. Eu não tinha prazer em acordar e dizer, eu tô indo pro hospital, que felicidade. Não. Ali, eu acho que você percebeu toda a minha história. Eu gostava mais sou eu que mando em mim. Sou eu que mando na minha agenda, sou eu que sei o dia que o arquétipo da exploradora, que eu falei pra você hoje. Sim. É. Então, a liberdade. Eu faço a minha própria cerca. Eu que delimito aqui onde eu quero estar, o que eu quero fazer, quando eu quero fazer. Que tem a ver também com a agenda, né? A liberdade de agenda, que você fala também para os seus alunos. Então, eu não queria ficar presa àquele negócio. Saía uma escala de plantão. E saía, por exemplo, que dia de sábado eu tinha que estar no hospital. Eu não queria estar dia de sábado. Eu não queria estar no Natal. No Natal eu queria estar com minha família. Eu não queria estar num outro tipo de feriado. E aí meu marido dizia, e aí, vamos viajar? Não, porque eu tô de plantão. Aí foi um negócio que começou. Meses depois eu comecei a ver. Eu falei, pronto. É nisso que tu quer ficar a tua vida inteira? Porque tem gente que... E eu admiro muito as pessoas que gostam desse ritmo de trabalho. Mas pra minha personalidade não estava dando. Eu comecei São perfis diferentes, né? Exato. Ali tem um perfil conforme, estável, para estar dentro de um espaço desse, garantido, né? Exato. A segurança de estar entre quatro paredes de um hospital, fazendo aquela coisa ali todo dia, é controle, né? Isso. O conforme estável, ele está lá no controle. Mas uma pessoa que tem um perfil como o seu, como o meu, que é dominante, influente, ele quer estar abrindo os horizontes, acessando pessoas, espaços, criando, inovando. É como se tivesse pegado ali sua personalidade e colocado num pote dentro tapado, de uma caixa fechada. E você estava ali, sufocada. Tava, e aí foi quando... Eu lembro que um dia de plantão lá e tinha uma técnica muito gente boa de enfermagem, eu estava conversando com ela e eu estava dizendo, eu vou sair, eu não estou aguentando. Não, Karina, ela não faz isso não, que não sei o quê. Eu gostava muito dela, era muito gente boa, mas aí eu falei, eu não aguento, eu não vou aguentar, eu vou adoecer. Eu vou adoecer mentalmente. Se não já tô, então não vai dar. Enfim, saí. Saí e aí eu disse, quer saber? Vou abrir meu consultório. E aí, lá fui eu atrás, exatamente. Eu tinha uma salinha e fui abrir meu consultório. E super feliz, comprando minhas coisas, meu ultrassom, meu TENS, meus aparelhos que eu ia utilizar para atender no que eu gostava, que era ortopedia e trauma, que foi onde eu passei o ano inteiro na pós estudando lá, sofrendo. E aí, é porque eu não paro quieta, né? Você já notou. Sim, não, ela não para, gente. Ela não para. Aí eu comecei a ter meu consultório. E aí a coisa até que foi crescendo. E era particular. Não era plano, não. Porque eu também já era revoltada com essa coisa de plano pagar pouco, os profissionais, que não sei o quê. E aí, desvalorização. Isso, eu não queria. Aí que naquele tempo já acontecia e segue acontecendo. Pois é, exatamente. E aí eu falei, não quero isso, quero particular. Mas era um desafio a mais, viu? Então eu começava a procurar coisas dentro da fisioterapia. Por exemplo, na época, o RPG, Reeducação Postural Global, o plano não cobria. Quem quisesse fazer, tinha que fazer particular. E eu tinha aprendido, tinha feito um curso completo, uma formação completa em RPG lá em São Paulo.
Aí eu já abri tinha diferencial. RPG. Exatamente. Então eu começava a abrir coisas, a fazer coisas, criar pacotes, por exemplo, criar coisas diferentes do que quem atendia plano fazia para eu poder captar aquele cliente. Até que a coisa cresceu para a clínica. Não passou mais a ser um consultório, uma sala. Passou a ser uma clínica onde tinha várias salas. Eu já tinha funcionária. Exatamente. E aí, eu segui nesse ritmo, mas aí já veio aquele negócio. Tu bem que podia ensinar, né, Karina? Lá vai eu, Bruna, atrás das universidades já nessa época para ensinar. Fui em algumas, deixei currículo e tudo. Fiz algumas entrevistas. Não entrei. Sendo que o que eu disse a você, quando algo não dá certo... Aí já era. Não é algo que eu vou dizer assim, ai, nunca mais, eu estou triste. Não. Aí você se sente mais motivada e desafiada. Eu só dei um tempo. Eu falei, eu vou dar um tempo aqui, vou aprender mais algumas coisas e depois eu volto de novo para o campo de batalha. Até conseguir. Aí eu disse, enquanto isso, eu vou criar experiência com o público. Então eu vou começar a dar palestra. Perfeito. Comecei a dar palestras, gratuitas mesmo, em universidades, para ficar conhecida. E foi quando, 2011, me formei em 2007, 2008 fui para São Paulo, voltei. 2009, 2010, eu estava nessa coisa de consultório, clínica. Quando foi em 2011, descobri a fisioterapia forense, através de uma amiga que chegou, falou para mim, eu não me interessei muito, ela, mas vamos, que vai ser legal, fazer o curso. Fiz lá o curso, formação completa. Beleza. Quando eu voltei decidida. Vou começar a empreender na fisioterapia forense. E aí, como ficou a tua imediatamente. E aí a clínica eu continuei. Eu estava atendendo aqui, ó, os pacientes. E, ao mesmo tempo, nos meus horários que sobravam, eu comecei a ir atrás da forense. Então, aí eu comecei a ir nos tribunais, a falar com os juízes, a eu mesma criar um tipo de currículo que fosse interessante para apresentar no... Por exemplo... Ela inovava até no currículo, minha gente. Era, porque tem o currículo Lattes, mas eu achava as letrinhas pequenininhas, então, eu exportava ele para o Word... E eu fazia algumas modificações no sentido de aumenta a letra, coloca a foto aqui que fica melhor. O primeiro ponto eu não quero colocar, por exemplo, esse curso, eu quero colocar logo o primeiro ponto como curso de fisioterapia forense aqui para dar um destaque. Aí aqui, então eu comecei a mudar até a ordem das coisas. Por quê? Porque eu comecei a ver, não, isso aqui chama mais atenção para o juiz do que eu deixar isso aqui na última página. Então, eu comecei, sabe? Tu não queria nem perder a oportunidade ali na leitura do currículo, né? Não, tinha que bater o olho e já ver o principal, né? Eu já pensava assim. E também, não só isso. Criar portfólio. Criar modelo de laudo. Karina, que laudo? Tu não tinha feito nenhum laudo. E o que eu aprendi no curso? Sim. Tinha caso real no curso. Casos... do professor. Sim. Eu pegava o caso do professor, criava um laudo pericial com todos os elementos que eu tinha aprendido e mostrava, olha aqui um modelo do meu laudo. Eu nunca tinha feito um, mas eu não sabia fazer. Então eu peguei os conhecimentos, coloquei lá e disse, eu faço isso aqui. Então, que fantástico, né? E isso começou a chamar a atenção. Então, assim, Bruna, tem uma coisa que as pessoas me perguntam, que é assim. Karina, eu moro na cidade X. Karina, eu moro no interior. Karina, eu moro não sei o quê. O que tu acha da área aqui? Primeiro, eu não tenho como saber como está a área em mínimos lugares do Brasil. Mas uma coisa eu sei. O sucesso não está na sua cidade. Não está em quantos colegas que trabalham na área você tem. O sucesso está em você. Porque na sua cidade pode ser até que tenha 5 fisioterapeutas que trabalhem com forense e nenhum tenha sucesso e você faça sucesso. Abra as portas, né? Se destaque de uma forma diferente que os outros não fizeram. Na cidade de Bananeiras, que é uma cidade do interior aqui, tem uma rua que tem 2 restaurantes. Você já foi lá nesse restaurante? Eu não vou falar nomes para não fazer a propaganda.
Um na frente do outro, Bruna. Esse aqui é lotado toda hora. Tem que reservar mesa e tudo mais. O outro está na mesma rua, na frente, serve o mesmo tipo de comida. Vive vazio. Quer dizer o quê? Que se você for falar, conversar com o dono do restaurante que está cheio, ele vai dizer, é muito bom ter um restaurante em Bananeiras. Exatamente. Se você for conversar com o dono do outro, ele vai dizer, não gosto de ter um restaurante em Bananeiras. Não dá certo. Porque o sucesso não está em Bananeiras. O sucesso não está na rua. Está em quem faz. Exatamente. Então, o sucesso está na pessoa. É isso que eu sempre digo. Então, a pessoa tem que parar com isso. Eu só me sinto segura se já tiver alguém que está bombando na área. Eu só me sinto segura se eu souber que na minha cidade tem mais 300 pessoas. Não, isso é terceirizar o seu lugar de ser bem-sucedida. Sempre vai haver um fator externo impedindo de você chegar àquele lugar. Se não partir desse nível de consciência, trabalhar essa autoimagem para ser uma profissional de sucesso, não vai conseguir. Tanto porque é que empreender tem vários desafios. Isso, claro. O se colocar em alguns espaços, seja no CLT, no concurso público, no privado, no empreender no seu próprio negócio, tem desafios. Da onde que não tem desafios essa vida? Karina, e assim, você passou por esses espaços, esses contextos que você se colocou no lugar de empreender e criar a sua forma, né? Veio lá o seu método, a sua forma de ensinar, veio você focar em estudo, em conhecimento, para quando chegar aqui ter uma clínica com diferenciais competitivos e tudo mais. Quando chegou na fisioterapia forense, a gente conhece uma única forma de empreender, né? Como foi esse processo assim de você expandir a sua forma de empreender, os serviços que você iria oferecer na fisioterapia forense? Foi assim, Bruna, porque os cursos eles falam muito de perícia judicial e assistência técnica judicial. E pronto. Tanto é que o nome do meu curso era Curso de Perícia e Assistência Técnica Judicial para Fisioterapeutas. E eu, no meu curso, não ensino só essas duas coisas. Eu ensino tudo que eu aprendi com o tempo, porque algumas coisas fui eu que desenvolvi. Inovou também nesse lugar. Exatamente. Por quê? Eu comecei com a perícia judicial. Então, quando eu comecei a ir nos juízes, que já tem um outro podcast, inclusive, que eu conto isso, como é que eu fui, né? E me apresentava e tudo mais. E depois de um tempo começou a aparecer. Então, perícia aqui, perícia ali, comecei a ter experiência com perícia, comecei a pegar muita experiência para redigir os laudos. E os laudos, a cada vez que eu fazia, ficavam cada vez melhores, porque a gente vai praticando e tudo que a gente treina vai ficando melhor. Como você falou, é um músculo que vai crescendo. Uhum. E aí, depois de meses, eu percebi, lendo os processos, eu percebi que tinham muitos advogados que eles tinham dificuldade de explicar a doença do cliente deles na petição inicial. A petição inicial é aquele documento que o advogado escreve seu problema. Então, você chega para ele, diz o seu problema, ele escreve aquilo ali, entra na justiça com aquele documento, que é o que dá o início ao processo. E ali ele tem que deixar muito claro. Então, se o cliente dele sofreu uma amputação, ou sofreu uma fratura, ou está com uma doença relativa ao trabalho, ele tinha dificuldade em explicar isso. E em comprovar, porque ele quer comprovar, então ele já entra dizendo, olha, meu cliente desenvolveu essa doença no trabalho. Mas muitos tinham, assim, essa dificuldade de falar também os termos técnicos, de explicar bem o que o cliente tinha. Ficava meio obscura a coisa. Aí eu pensei. E o que é que eles colocavam? Eles colocavam a petição inicial e em anexo colocava assim, comprovando. Um atestado médico com o nome da doença. Hérnia de disco. Tá, mas não é porque você tem hérnia de disco que foi no trabalho. Sim. Ele não conseguia já provar a relação de início. Claro que vai ter a perícia lá na frente, mas ele podia entrar mais forte com esse processo. Ele podia entrar com um processo já com uma prova mais forte, vamos dizer assim. Falei, gente, seria tão interessante aqui
se eles tivessem um laudo fisioterapêutico que dissesse, além da doença, explicasse o que é a doença, explicasse a incapacidade funcional com o diagnóstico funcional desse cliente e o plus, que seria um tópico falando dos riscos ergonômicos daquela função. Exemplo, imagina que o advogado tem um cliente que é caixa de supermercado. Tá, Karina, mas como é que tu vai saber que caixa de supermercado, por exemplo, tem risco para a síndrome do túnel do carpo? Realmente, vai depender do tipo de trabalho. Porque se você for num supermercado A e você observar o caixa, vai ser diferente de outro supermercado que você entrar, do B. Vai ser tudo diferente. Sim. E vai depender disso. Vai depender quantas pausas ele tem no dia, como é a ergonomia do posto de trabalho, diversas outras coisas. Mas essa prova, ela poderia também ser de forma mais geral e baseada no que o cliente tem a dizer. A petição inicial não é baseada no que o cliente diz? Então, esse tipo de prova também poderia ser feito assim. Então, eu pensei, a pessoa vai lá, me explica como é o trabalho dela em detalhes, me explica como é o posto de trabalho dela. Eu vou trazer isso, esmiuçar aqui, vou fazer a análise com os livros de ergonomia, as normas de ergonomia, e vou concluir ali uma probabilidade. Então, provavelmente possui nexo causal, tem relação entre a doença e o trabalho. Já é uma prova mais forte. E aí eu comecei a explicar que a gente poderia fazer isso também. Os advogados que entravam em contato comigo para querer assistência técnica judicial, eu dizia, olha, a gente também pode fazer uma perícia que chama perícia extrajudicial. Tu criou. Eu estou chocada. Depois veio surgir isso na norma do nosso conselho. Sim. Mas eu pensei ainda na época, quando ainda não tinha, nesse nome, porque eu falei, cara, não é fora da justiça, é extrajudicial. Teve uma época que eu também chamava de laudo cinesiológico funcional. Sim. Sendo que era a parte, era particular. Entendi. Comecei a fazer. A bicha não dá murro em ponta de faca, Comecei a fazer. Advogado que ligava para mim com dúvida em processo, ou queria, Karina, eu queria que tu fizesse só um documento para o meu processo. Não é para fazer assistência técnica, meu cliente não tem condição. Mas sou eu mesmo que quero pagar um documento tal. Eu disse, cara, isso é uma consultoria, não é? Uhum. Então eu também presto consultoria nessa área. Comecei a prestar consultoria. Começou a criar serviços. Comecei a criar serviço. E até hoje trabalho com todos, que se chama Jurisconsultoria, Perícia Extrajudicial, Perícia Judicial, Assistência Técnica Judicial. Nossa, gente, que fantástico. Eu estou aprendendo muito aqui com vocês. Comecei a desdobrar tudo. Empreender é criar solução. Você tem que estar atento para o problema das pessoas. E às vezes a pessoa nem lhe diz o problema, mas você observou. Uhum, entendi. Você tem conhecimento, resolva. E cobre por isso. Tem que botar para jogo esse conhecimento, com esse olhar, né, mais intencional nas possibilidades. E tem muita gente que tem um ótimo conhecimento, mas não tem criatividade ou vergonha para oferecer também, né? Aquilo ali e ganhar dinheiro com aquilo. Esse formato é como... poderia dizer que é uma esteira, né? Uma esteira de serviço e um ecossistema onde você pega um cliente e ele perpassa ali por você em outros serviços e você monetiza isso, o que vai fazer também com que você trabalhe menos, né? Porque você tendo um cliente faturando várias vezes com ele, você trabalha menos na captação, por exemplo, e acaba faturando igual ou mais do que você tiver fazendo apenas um único serviço e correndo atrás de um monte de coisa. E aí, Bruna, eu fico tão feliz porque, por exemplo, foi ontem, eu recebi uma mensagem aqui de uma aluna minha, e eu recebo sempre. Muitas. Eu vejo muitos depoimentos. E tinha também semana passada e tudo. Mas eu vou dizer a de ontem. Ela me mandou uma mensagem. Primeiro, ela mandou um PDF, era um Pix. Não que ela estava mandando para mim. Foi um Pix que ela recebeu. De um escritório de advocacia, por causa de uma consultoria que ela prestou. R$1.100. Uma consultoria de R$1.100. Aí botou, Karina, tá aí, ganhei por uma determinada jurisconsultoria que eu fiz. Sou muito grata aos seus ensinamentos. Trabalho totalmente fiz um trabalho. Esse trabalho foi feito totalmente da minha casa. Ela nem se deslocou. Você sabe o que é ler documento, fazer redigir, mandar de volta e ganhar os R$1.100.
Ela ganhou né? totalmente com o conhecimento dela. Algo que eu fiz lá atrás. Abriu os tive caminhos, a ideia, desbravou. E hoje eu ensino aos meus alunos, eles aplicam e conseguem E hoje consegue esses monetizar resultados. o conhecimento. Exatamente. Karina, a gente falou aqui vários pontos de resultados, do crescimento expressivo que você teve, do caráter inovador que você trouxe para os seus empreendimentos, né, nas suas formas de empreender. Mas eu acredito que ao longo do caminho você deve ter enfrentado algumas dificuldades, né? Sim. Porque todo o caminho de êxito, ele passa por alguns obstáculos, né? Com certeza. Quais foram as dificuldades e como foi que você superou essas dificuldades iniciais de empreender? Sou teimosa. Então, quando eu encontrava obstáculo, eu não era a que recua e fica chorando. Eu era a que dizia, deixa eu estudar novamente, ver o que tem errado para conseguir perpassar. Recalcular a rota. Então, é como eu digo, né? Às vezes, diz uma coisa, Bruna. Para eu chegar no meu raciocínio, me responde. Você é terapeuta ocupacional. E todos os terapeutas ocupacionais que atuam, eles têm exatamente o mesmo conhecimento? De forma alguma. É pessoal e intransferível. Vai ter terapeuta ocupacional que vai trabalhar mais com adolescente, com adulto. Outros vão trabalhar com crianças. Porque cada um tem uma área diferente. E dentro de um próprio nicho, de um único nicho, por exemplo, infantil, você pode ser muito boa, exatamente, em vários contextos, né? Dentro do nicho infantil, de 0 a 12, você é muito boa de 0 a 2 anos. Exato. De 3 a 12, Exato. Por aí vai. Então, eu tô falando de 2011, que foi quando eu comecei. As pessoas me veem hoje. Aí acham que quando eu cheguei no mercado de trabalho, todo mundo sabia o que era fisioterapia forense. As pessoas acham que quando eu entrava para falar com o juiz ou que eu ia falar com um advogado, eles olhavam para mim e diziam: "Ai, Karina, eu tava mesmo esperando que você chegasse aqui." Uhum. Claro, Bruna, não é a Disney. Não estamos na Disney. Exatamente. Não é assim. Como eu consegui quebrar barreiras? Com uma boa comunicação. E eu tinha 2 coisas. E tenho até hoje. Muita segurança no que eu faço. Em mim como profissional. Uma autoconfiança muito grande. E eu me dou muito valor. Como profissional. E quando você se dá valor e tem autoconfiança, as pessoas veem isso em você. Transborda, né? Natural. Exato. Você tem uma autoimagem sobre você, em que quando você se comunica, você fala e você adquire essa postura, as pessoas começam então, tem alguma coisa aqui diferencial. Onde é que eu quero chegar? Quando eu chegava num profissional que eu dizia assim, olha, eu trabalho com isso, seja lá o do pericial, extrajudicial, assistência técnica, seja o que for. E o profissional olhava para mim e dizia, e fisioterapeuta atua com isso? Ele não sabia. Tem gente que por causa que ouve esta frase, o mundo acabou. Ai, fulano não sabe. Você não tem controle sobre o saber do outro. O outro pode nunca estudar e você é a pessoa mais estudiosa do mundo. Cabe a você explicar a ele. Cabe a você se dar valor e explicar como o seu trabalho é necessário, porque ele ainda não sabe, basta saber. Exatamente. Então você não tem que... Tem muita gente que quer ir esperando um tapete, que estenda um tapete vermelho para ela passar. Não é assim. É você que faz seu próprio tapete. É você que costura seu tapete. Exatamente. Não vai esperar pelo outro. Então, quando eu me deparava com profissionais que diziam, e fisioterapeuta faz isso porque aqui a gente só nomeia A, B e C. A, B e C que eu digo é determinados profissionais. Cabe a você dizer, poxa, então você vai conhecer o diferencial agora do meu trabalho, porque o meu trabalho não é igual o de profissionais A, B e C. O meu trabalho é totalmente diferenciado. Eu acho que vocês vão se beneficiar muito mais com ele. Olha aqui. E aí você começa a dar sua mini aula para mostrar a necessidade do seu trabalho. Isso é igual a quando chega um paciente para você e ele não conhece um tipo de tratamento que você faz.
Às vezes ele chega com outro tratamento na cabeça, querendo fazer outra coisa. Aí você diz, olha, mas eu visualizo que para o seu caso, se você fizer o tratamento Y, vai ser melhor do que esse X. Porque o tratamento Y é inovador, já tem pesquisas sobre ele, de muitos bons resultados, disso e disso. Então você apresenta algo novo e a pessoa faz, poxa, alguns vão falar assim, que legal, vou fazer esse tratamento. Já outros vão dizer, não, eu prefiro o outro. Continuar no X. E beleza, sendo que de 10 pessoas que você apresentou, eu vou botar aqui, pelo menos uma vai querer fazer com você. E vai ter o conhecimento, né? Porque nesse caso, assim, a gente percebe que alguns profissionais querem que saibam o que é que a gente faz com detalhe, mas com precisão, né? Não quer explicar, não quer explicar. E o outro não tem nem a obrigação de saber se é você que está lá buscando, estudando, muitas vezes trazendo de fora, acessando conhecimento de fora, trazendo para cá mastigado e tudo mais, né? E tem gente que se frustra nesse lugar aí. Exato. Não sei o que ninguém conhece a minha cidade, ninguém vai me chamar. Aí pronto, dali já trava, já não faz mais nada. A pessoa sai. Se ela encontrar o primeiro profissional que só diz que não conhece, a pessoa já... Ai, nossa, eu desanimei. Sabe o que eu respondo? Nossa, você desanima com muito pouco. Porque pra fazer eu desanimar, tem que ser um negócio assim... Sabe? Porque eu sou esse outro perfil. Quando eu vejo o obstáculo, eu digo... Peraí, deixa eu reestudar, ver o que tá errado. Eu vou passar. Eu vou passar. Eu comecei a fazer perícia. Aí tinha, por exemplo, um determinado juiz que era mais resistente. Ele era mais resistente. Ele não nomeava. Não nomeava físio. Aí tu acha que por quê? Esse não nomeia, não. Eu deixava pra lá? Eu ia nele. Porque apesar dele não nomear... Ele era educado, me recebia. Então, eu ia lá. Eu martelava tanto. Mas, olha, doutor, olha, tá vendo esse outro processo aqui que eu atuei? Olha como foi legal. Pegava outras experiências que eu já tinha. Dos primeiros que tinham aceitado. Mostrava. Bruna, teve juiz, por exemplo, que eu bati tanto, que eu ia tanto, que eu falava tanto. Que aí falou, tá, bora fazer uma pra ver. Vamos testar. Nomeei até hoje. E se eu não tivesse feito isso? Tivesse desistido, né? E se porque foi difícil, na primeira oportunidade, eu tivesse deixado pra... Entende? Então, eu tive obstáculos de advogados que não sabiam que trabalho era esse, não sabiam o benefício, de juízes que também não tinham interesse, que achavam que não, que era a mesma coisa, que eu não ia mostrar ali nenhum diferencial. Mas o que foi que eu fiz? Eu insisti, eu melhorava a minha comunicação mais ainda, minha confiança mais ainda, para passar confiança para a pessoa que ia precisar do meu serviço. E mostrava resultados, né? E tinha os resultados. Então, aí... Que também é uma construção, né? Exatamente. Isso, foi tijolo em tijolo. Mas enfrentei muitos obstáculos, sendo que eu não sou dessas que fica desanimando, chorando, porque se eu for ficar no fácil, se eu for ficar, Bruna, se eu for viver minha vida profissional no que é fácil, eu vou ser aquele profissional medíocre, acomodado, e geralmente esse povo que vai no que é muito fácil ganha pouco. Exato. E tu sempre gostou de ganhar o seu dinheirinho? Vai com procurando certeza. As oportunidades, Sim. Né? De se desenvolver, de crescer, de inovar na profissão. Existem várias estratégias assim para você promover os seus serviços, para você crescer e se desenvolver. Fala um pouquinho dessas estratégias dentro da fisioterapia forense e também assim, como você vê o futuro da fisioterapia forense dentro do processo de empreender, sabendo que ser um fisioterapeuta forense, prestar serviços nessa área, também é empreender, como a gente falou aqui desde o início. Isso. Então, a nível de desenvolvimento, de crescimento, o que você vê aí de estratégias de crescimento e de como vai ser esse futuro logo em breve? O que já está acontecendo desde agora? A fisioterapia forense está só crescendo. Tende a crescer muito mais com profissionais que trabalhem com excelência, como eu digo. O profissional que quer trabalhar nessa área, ou seja, em qualquer outra, ele tem que ter uma formação de excelência. Ele não pode fazer aqueles cursos genéricos que não ensinam nada e querer se aventurar na área. Aí se aventurar, aí é pior ainda. Porque justiça é coisa séria e você tem que realizar ali um trabalho e documentos de muita qualidade. E eu acho que o profissional hoje, de qualquer área, mas que queira atuar com forense também,
ele tem que estudar também outras coisas e não só forense, como, por exemplo, eu, que estudo sempre marketing e comunicação. Porque isso faz parte. O que é marketing? As pessoas têm algumas, né? Não todas. Tem uma visão que marketing é... fulano tá fazendo marketing como se fosse algo enganação, ruim. né? Não. Marketing é você ampliar a sua voz. Se você é muito bom nisso aqui, muitas pessoas têm que saber que você é muito bom. E as grandes marcas fazem isso, né? Eu sempre trago isso como exemplo. Parem de achar que o marketing é algo que não é necessário nas nossas carreiras. A gente ainda só não foi ensinado a isso. Exatamente. A graduação ela é só o básico. A gente chega dentro do mercado, tem que desenvolver outras habilidades, inclusive a de mentalidade. Né? Para poder entender e abrir espaço em você para estudar outros conhecimentos. Sim. A gente não trava em um único conhecimento. E eu estava te falando, eu estou estudando a mente recentemente, assim, há alguns meses, bastante, e tem uma frase que diz, você é o que você pensa. Então, desde que eu entrei na área, que eu pensei, eu vou ter sucesso nessa área. Eu não tinha nada ainda, mas eu tinha isso certo na minha cabeça. Então, você tem que ter autoconfiança, segurança, você tem que botar na sua cabeça que vai dar certo, você tem que se movimentar. É o que Napoleão Hill fala, né? Você tem que ter um objetivo definido. E esse objetivo definido fala sobre você, o que você sente, o que você pensa sobre esse objetivo. Exatamente. E aí as coisas começam a ter impacto. Então, comecei a estudar marketing e comunicação para melhorar mais ainda. Comecei a estudar como eu faria um pitch de vendas com o meu cliente. Imagina, o advogado me mandou o cliente. Me mandou aqui uma pessoa de uma empresa para eu fechar uma assistência técnica ou um autor mesmo de um processo que queira uma assistência técnica. Eu tenho que apresentar o trabalho para ele da forma que ele consiga entender o que eu vou fazer, consiga ver valor naquilo para ter vontade de contratar o serviço. Então, eu aprendi como fazer esse passo a passo. Como seria uma técnica de venda do meu serviço de fisioterapia forense. E eu consigo... Todos os clientes que eu tenho contato, eu converto 99%. Então, quando eu vou me reunir com o cliente, com as estratégias que eu aprendi estudando marketing, técnicas de vendas, estudando a mente, para saber... Gatilhos, né? Exato. Inclusive, passo isso para os alunos lá do curso. Eu já ia também perguntar se você ensina isso para os seus alunos, se eles têm o privilégio de ter acesso a esse conhecimento tão específico, tão necessário, que a faculdade, inclusive, nem sequer ensina. Não. Faculdade só ensina você a atuar e acabou. Não ensina ninguém a empreender. E muita gente sai da faculdade, por exemplo, vai abrir um consultório, vai prestar um serviço, às vezes, de fisioterapia domiciliar, não sabe nem se como reconhece captar... como negócio, né? Não sabe como captar um cliente, não se vê como justamente como uma marca. Não sabe nada, porque a faculdade não ensina. Então, a gente tem que ir atrás desse conhecimento, sabe? E eu realmente fui atrás de muitos hoje em dia. É por isso que eu digo, conhecimento nunca é demais. E você sempre vai utilizar alguma coisa do que você estudou. Não passa despercebido, na sua vida. Às vezes nem é necessário naquele momento, mas às vezes lá na frente você diz aquele negócio que eu estudei. É pela sua própria história, né? O que você desenvolveu de lá até aqui faz de você ser essa profissional que é hoje, que ensina, que impacta, que gera transformação. Muitas pessoas falam assim, fulana tem resultados, né? A Karina tem grandes resultados. A gente olha assim para todo o seu contexto. A comunicação também não verbal fala muito sobre isso. Mas as pessoas não veem o bastidor. Porque é uma história... E assim, eu sei que você está falando aqui dentro de um podcast, sei lá, de 1 hora, que mais ou menos são recortes, né? Imagina você viver isso no dia a dia, na prática. Realmente é desafiador. Tem os obstáculos, tem os resultados que vão vir atrelado a isso, até porque quem planta, colhe. E aí eu nem terminei aquele negócio do ensinar, né, nas universidades. Depois eu voltei. Voltei, comecei a palestrar em vários lugares. Comecei a chamar, olha, ministro palestra aqui, ministro. E aí palestra sobre fisioterapia forense e tal. Pronto. Até que, depois de palestrar bastante, até em empresas, também algumas empresas, eu comecei a ser mais vista. E aí comecei novamente, currículo, e fazer todo aquele trabalho de novo. Porque se não deu certo uma vez, não quer dizer que não vai dar certo de novo. Só tentando. Até que comecei a passar por processos seletivos, alguns. Aí teve que escolher. Aí escolhi, passei e ensinei. Aí eu saí agora recentemente, né? Mas fui professora da graduação por 4 anos.
E aí consegui Olha aí, que realizar isso fantástico. aí que eu queria ter realizado na minha vida. E continua Foi- ensinando, né? Continuo ensinando. Agora com Só na forense. outro nível de, digamos, que um lugar até mais específico, né? Porque toda a experiência como professora que começou lá atrás, porque tu começou ensinando a tua secretária, a secretária dos teus pais, né? Tu Foi. aprendeu e ensinou a ela, Foi. passou para ela ali o bizu. E por ali foi, né? E hoje você, além de ser professora da forense, né? Que tem os seus cursos, os seus serviços, atua na prática, enfim. A tua experiência não vai cessar aqui, ali, né? Quando você parou, por exemplo, de dar aula, foi uma opção. Continua dando aula e até como mentora, né? Porque além de todo o conhecimento prático e teórico, você tem a experiência de vida, né? Sim. Sim. Que gera um impacto também muito maior do que só estar ali na sala de aula, que é importante. Não, nossa, eu honro demais quem está ali diante verdade. de formando profissionais para o mercado, né? Mas é importante porque, assim, quando os alunos chegam e dizem assim, professora, tá acontecendo isso. Calma, já passei por isso. Fiz assim, assim, assim. Você vai voltar lá. Eu digo... E você vai fazer assim, assim. Uma vez eu tava num áudio com uma aluna. Você vai... Desse jeito. Você vai voltar lá. Você disse tal coisa, tal coisa. Eita, não, professor. Pois você vai voltar lá. Vou ter que voltar. Você vai voltar. Escute o que eu tô dizendo. Você vai voltar lá. E você vai falar isso, 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 isso. Siga esse passo a passo. Anote, anote. Aí quando eu terminei, Tiago tava, meu marido, né? Ele olhou e disse... Karina, pelo amor de Deus, tu tá parecendo a mãe. Assim, uma pessoa... A tia, não sei, eu disse, pronto, a tia. Eu não sou titia deles. Então, pronto. Então, quando eu tenho que dizer assim, parabéns, foi maravilhoso, muito bem, que lindo, que acontecem as coisas boas e tal. Quando acontece algum obstáculo, professora, porque não sei o quê, uns já falam... Para agora. Vamos parando? Isso já aconteceu comigo e eu não fiquei nesse... Você vai lá de novo e você vai fazer... Tá certo, tá certo. Porque tipo tem hora isso. que a gente precisa disso, Bruna, A do gente arroxo. tem que dar uma empurrada do penhasco mesmo para saber que sabe voar. Para descobrir que voa. Porque às vezes, não quero ir, não, porque é muito alto. Esse passo é muito largo. Empurra para saber que sabe voar. Para se descobrir voando. Exatamente. Acessando outros níveis de percepção de si. Cara, eu posso voar. Exatamente. Né? Então, empurra do penhasco. vai. Aí vocês vão colocar aqui a hashtag empurra do penhasco. Podcast empreender, a mulher tá mandando empurrar do penhasco. É pra vocês aprenderem a saber voar. Tia Karina ajuda, né, tia Karina? Com certeza. É isso mesmo. Nossa, mas aí eu recebo todo tipo de mensagem, assim. E tem uns que são meu perfil, sabe? Tem uns alunos que são meu perfil, assim, do tipo... Professora, quando vem me contar, fui lá e fiz, entendeu? E aí a pessoa lá, por exemplo, não, porque às vezes eles encontram pessoas que conhecem a área, pessoas que não conhecem. Mas quando eu encontrei fulano que não conhecia, eu fui lá, expliquei, eu dei show. Eu digo, ó, aprendeu. Tá vendo aí? Pegou a essência da coisa. Aí tem outros que são os medrosinhos. Mas é porque... Aí eu dou uma arrochada, assim, sabe? Eu mando logo um áudio. Você vai, que não sei o quê. Ela é assim, minha gente. Ela é Karina Furacão. Aí, Karina, para finalizar, quais são as suas expectativas? Suas expectativas com relação aos seus negócios, seus planos? Tu vai revelar pra gente ou tu vai só dar uns spoilers? Uns spoilers, mas eu tenho umas coisas assim, bem... Você já tá sabendo, que eu já falei pra você, que eu dou aula no online pra galera... Mas eu tô querendo ver essa galera, Bruna. Ver. Nossa, ver no chegou presencial. A hora. Então, tô querendo fazer um evento presencial de fisioterapia forense. Além dos serviços que eu já presto até hoje. Perícia judicial, extrajudicial, todos eles, assistência técnica. Continuar sempre crescendo. Tem uma galera que para só para ensinar, né? Não, eu gosto de estar no campo de batalha aqui porque eu tenho sempre muito mais experiência para passar para os meus alunos. Mas eu tenho também a vontade, vou fazer, de sair um livro aí. Gente, que maravilhoso! Meu sonho de criança também, já coloquei, sabe? Um dia eu vou escrever um livro. E eu acho que isso é totalmente possível e vai chegar esse livro. Com certeza, vai chegar. Vai chegar, viu, minha gente? Vai chegar.
Então, bora botar para jogo aí todos Com esses certeza. planos, esses projetos. Já estou ansiosa para esse evento presencial, porque eu vou estar lá, viu? Pode ter certeza que eu vou fazer lá toda a apresentação desse evento maravilhoso, trazer tia Karina para os palcos. Olha, tá gravado, viu, minha gente? Tá gravado. Não, e uma vez que jogou pro universo, já era, né? Bota só falta agora marcar essa data. E olhe lá, tá, gente? Porque essa data pode ser que já exista, que ó, na cabecinha dela tá esperando só revelar a data. Então, assim, eu acho que esse momento, assim, de crescimento, de expansão, ele já está acontecendo desde quando você começou lá atrás, né? E é um caminho muito bonito de ver. Eu acho que eu não sou fisioterapeuta, mas se eu fosse fisioterapeuta e pudesse acessar o seu conhecimento, seria um prazer ter você como minha mentora, minha professora. Você tem muito conteúdo, muita experiência de vida, não só de prática, que também é extremamente importante. O que eles procuram é isso, mas quando chegam em você, vê que esse potinho aí, ele tem muito ouro, né? Ali tá é verdade, com supera certeza. as expectativas. Então, esse podcast foi uma delícia. Conhecer mais a sua história. E aí, agora é a sua vez, deixar um recado aí pra turma. Com certeza, minha gente, é aquilo que eu falo pra vocês. Quanto mais capacitado você for, quanto mais preparado você for, mais longe você pode ir. E a gente tem que ter mentalidade, força para enfrentar tudo que surgir na nossa vida. Porque a vida não é um mar de rosas. E eu acho que quem chega lá no sucesso é aquele que luta por ele. Então, fracasso não é quem nunca cai, mas é quem cai e nunca se levanta. Então, diante de suas quedas, sempre se levanta e vai em frente para subir os níveis aí da escada da sua vida profissional, pessoal. Tudo vem com luta, com esforço, mas quem é perseverante consegue. Até a próxima.